Imagine um homem, andando sozinho por uma estrada poeirenta do Oriente Médio, segurando apenas um pergaminho, mas carregando dentro de si palavras que mudariam o mundo para sempre. Este homem se chamava Paulo, ou Saulo, como era conhecido no início de sua história. Paulo não começou como um defensor da fé cristã. Muito pelo contrário. Ele era fariseu, zeloso, estudioso da lei de Moisés, formado aos pés de Gamaliel, um dos mais respeitados mestres de seu tempo. Desde jovem, aprendeu que era seu dever proteger a pureza da fé judaica, custasse o que custasse. E se para isso fosse preciso perseguir, prender ou até matar aqueles que ameaçavam a tradição, ele o faria sem pestanejar. Quando ouvimos falar de Paulo, geralmente o vemos como o grande missionário, o pregador corajoso que atravessou mares e desertos para anunciar Cristo. Mas poucos param para imaginar o quão profunda foi sua transformação. Afinal, como um perseguidor implacável de cristãos se tornaria o maior evangelista do cristianismo primitivo? A resposta começa numa estrada. Saulo estava a caminho de Damasco, autorizado pelos líderes religiosos de Jerusalém para prender seguidores de Jesus. A cada passo, seu coração queimava de ira, mas também de certeza. Ele acreditava estar fazendo o certo. Naquele momento, não havia dúvida alguma de que sua causa era justa. Ele se via como um guardião da fé, disposto a defender Deus a qualquer preço. Mas então, a luz veio. Uma luz tão forte, tão avassaladora, que Saulo caiu ao chão. Sua visão sumiu, mas seus ouvidos estavam abertos como nunca. Ele ouviu uma voz chamando seu nome. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Confuso, Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta ecoou em sua mente como um trovão que jamais se apagaria. Eu sou Jesus, a quem você persegue. Aquele encontro rasgou o coração de Saulo. Em um instante, tudo o que ele acreditava, tudo o que ele julgava saber, caiu por terra. Ele ficou cego por 3 dias, sem comer, sem beber, sem entender como continuar respirando. Quem era ele agora? Um homem traído por suas convicções ou um homem que acabará de descobrir a verdade mais profunda de todas? Naqueles dias de escuridão, Saulo aprendeu a ver com os olhos da alma. Deus enviou um discípulo, Ananias, que, mesmo com medo, obedeceu ao chamado para visitar o maior perseguidor da igreja. Ananias entrou onde Saulo estava, colocou as mãos sobre ele e disse, Irmão Saulo, o Senhor me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Foi então que algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele enxergou novamente, mas agora via o mundo como nunca antes. A partir desse momento, Saulo deixou de existir como conhecia a si mesmo. Nascia Paulo, o apóstolo dos gentios. Um homem que dedicaria cada batida de seu coração a espalhar a mensagem de Jesus, não apenas entre os judeus, mas até os confins do mundo romano. Ele seria perseguido, preso, apedrejado, chicoteado, mas nada o faria desistir. Assim que Paulo começou a pregar em Damasco, muitos ficaram perplexos. O homem que respirava ameaças contra os seguidores de Jesus agora se levantava nas sinagogas para dizer, em alta voz, que Jesus era o Filho de Deus. A notícia se espalhou rápido, causando confusão e medo. Alguns duvidavam. Outros tramaram para matá-lo. Foi necessário que os discípulos o ajudassem a fugir, descendo num cesto, pelas muralhas da cidade, em plena noite. Esse início turbulento já mostrava o que seria sua vida dali em diante. Um caminho de portas fechadas e portas milagrosamente abertas, de multidões que o escutavam com atenção e de pedradas que quase lhe tiraram a vida. Mas Paulo não olhava para trás. Dentro dele havia uma chama, acesa pelo próprio Cristo, que nenhuma perseguição poderia apagar. Depois de fugir de Damasco, Paulo foi para Jerusalém. Lá, os cristãos tinham medo dele. Para eles, era quase impossível acreditar que aquele perseguidor fosse agora um irmão. Mas um homem chamado Barnabé acreditou. Barnabé ouviu Paulo, viu sua paixão, e decidiu apresentá-lo aos apóstolos. Foi Barnabé quem estendeu a mão quando ninguém mais ousava. E assim Paulo começou sua jornada como missionário, não sozinho, mas com amigos que Deus colocava em seu caminho. Com o tempo, Paulo se tornou conhecido não só como pregador, mas como plantador de igrejas. Ele não ficava parado. Suas viagens missionárias o levaram de Antioquia a Éfeso, de Filipos a Tessalônica, de Atenas a Corinto, sempre enfrentando desafios enormes.
Era preso, expulso, traído, mas em cada cidade deixava sementes que floresceriam em comunidades fortes e vibrantes. Ele não pregava apenas para judeus, mas também para gentios, homens e mulheres que nunca tinham ouvido falar do Deus de Israel. Para eles, Paulo explicava que Jesus veio para derrubar as barreiras entre povos, línguas e tradições. Todos podiam ser reconciliados com Deus, todos podiam receber graça. Essa mensagem revolucionária causava rebuliço onde chegava, pois questionava o poder de religiões antigas e até do Império Romano. Durante suas viagens, Paulo escreveu cartas. Cartas que atravessaram mares, desertos e séculos. Em suas palavras, encontramos instruções, correções, conselhos e principalmente amor. Paulo escrevia aos Gálatas, aos Filipenses, aos Coríntios, aos Romanos. Escrevia para encorajar, para ensinar, para lembrar que a fé não era apenas palavras bonitas, mas vida transformada, dia após dia. Mas Paulo também era humano. Havia momentos em que ele confessava seu medo, suas fraquezas. Ele contou de um espinho na carne que Deus não quis tirar, para que Paulo não se exaltasse. Ele entendia que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza humana. Por isso, Paulo podia dizer, quando sou fraco, então é que sou forte. Sua jornada não era uma sequência de vitórias triunfais. Muitas vezes ele se viu sozinho, incompreendido, abandonado. Foi preso em Filipos, açoitado em várias cidades, acusado falsamente em Jerusalém. Teve que apelar a César para não ser morto injustamente. E assim, algemado, foi enviado a Roma. A viagem de Paulo a Roma não foi tranquila. Ele embarcou como prisioneiro, mas assumiu o papel de líder quando tudo parecia perdido. O navio enfrentou tempestades violentas. Ondas enormes ameaçavam engolir a embarcação. Durante 14 noites, ninguém dormiu. Muitos perderam a esperança de sobreviver. Mas ali, em meio à fúria do mar, Paulo se levantou entre soldados e marinheiros para trazer uma palavra de coragem. Ele disse que nenhum deles perderia a vida, pois Deus tinha planos para ele comparecer diante de César. As correntes que o prendiam não eram sinais de derrota, mas parte de um propósito maior. Quando o navio naufragou perto da ilha de Malta, todos se salvaram, exatamente como Paulo havia dito. Na ilha, ele foi picado por uma cobra venenosa, mas nada aconteceu. Os habitantes ficaram espantados. Aquele homem preso, tão frágil aos olhos do império, era, na verdade, portador de uma força que não vinha dele mesmo. Chegando finalmente a Roma, Paulo ficou sob custódia, mas não em uma masmorra escura. Ele pôde morar numa casa alugada, guardado por soldados. E mesmo acorrentado, não parou de pregar. Pessoas vinham de todos os cantos para ouvir suas palavras. Judeus, romanos, curiosos, oficiais. Ali, Paulo anunciava que Jesus era o Messias prometido, o Salvador do mundo. Enquanto aguardava seu julgamento, Paulo escreveu algumas de suas cartas mais profundas. Ele falava de esperança, de alegria em meio ao sofrimento, de perseverança. Para os filipenses, por exemplo, escreveu: "Alegrem-se sempre no Senhor." Outra frase inesquecível foi: "Posso todas as coisas naquele que me fortalece." Paulo ensinava que nada poderia separá-lo do amor de Cristo. Nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada. Para ele, viver era Cristo e morrer era lucro. Essa convicção fazia dele um homem livre, mesmo preso. Seu testemunho se espalhou pelos guardas da guarda pretoriana. Muitos soldados ouviram sobre Jesus através de Paulo. O evangelho avançava silencioso, rompendo muralhas de pedra, corações de ferro e tradições implacáveis. Mas Paulo sabia que o fim de sua jornada terrena se aproximava. Em suas últimas cartas, como as escritas a Timóteo, ele não escondia a realidade. Dizia que havia combatido o bom combate, completado a carreira, guardado a fé. E aguardava a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, lhe daria naquele dia. Ele não temia a morte, porque via além dela. Para Paulo, a morte não era derrota, mas passagem. Ele acreditava que encontraria face a face aquele que um dia o derrubou no caminho para Damasco. Nos últimos dias de sua vida, Paulo podia olhar para trás e ver tudo o que Deus fizera através dele.
Igrejas erguidas em lugares improváveis. Povos que antes eram inimigos agora sentados à mesma mesa. Homens e mulheres transformados pela mensagem de um Cristo que morreu, mas ressuscitou. Paulo não teve riquezas, não viveu em palácios, não construiu templos de pedra. Mas suas palavras cruzaram fronteiras, oceanos, séculos. Elas chegaram até nós, lidas em igrejas pequenas e grandes, em reuniões caseiras, em momentos de angústia, em celebrações de fé. O homem que outrora perseguiu cristãos se tornou um exemplo de como ninguém está fora do alcance da graça. Seu legado nos ensina que Deus pode usar até mesmo as nossas maiores falhas para cumprir propósitos eternos. Que o mesmo zelo que um dia foi usado para ferir, pode ser transformado em compaixão para curar. Paulo sabia que a caminhada com Cristo não é fácil. Ele próprio carregou cicatrizes, dores, marcas físicas e emocionais. Mas também provou de uma alegria que ninguém poderia roubar. Uma alegria que vinha de saber que sua vida tinha significado, não por quem ele era, mas por quem Jesus era nele. Quantas vezes Paulo orou sozinho, dentro de uma cela úmida? Quantas lágrimas derramou por amigos que o abandonaram? Quantos nomes ele mencionou em suas cartas, revelando sua preocupação por cada ovelha que ajudara a cuidar? Mesmo à distância, seu coração estava perto. Hoje, ao lembrarmos do apóstolo Paulo, é impossível não se questionar: o que eu tenho feito com a minha fé? Será que defendo minhas crenças por conveniência ou estou disposto a vivê-las com coragem, mesmo quando isso significa enfrentar críticas, rejeição ou solidão? Paulo nos mostra que ser cristão não é apenas frequentar um culto ou repetir palavras bonitas. É carregar uma mensagem viva, que transforma quem somos por dentro, que nos empurra para alcançar quem está fora. É entender que cada dia, cada respiração, pode ser uma oportunidade para fazer Cristo conhecido. Na tradição, acredita-se que Paulo foi decapitado em Roma, por ordem de Nero, por volta do ano 67 d.C. Ele partiu deste mundo sem glória humana, mas com uma coroa incorruptível reservada no céu. Sua morte não calou sua voz. Ao contrário, sua coragem continua ecoando através das gerações. E se hoje podemos abrir a Bíblia e ler sobre graça, fé, justificação, reconciliação, é porque um dia Paulo se dispôs a escrever, ensinar, explicar, repetir. Ele não fazia isso para ser lembrado, mas para que Jesus fosse conhecido. Talvez, se pudéssemos ouvir Paulo agora, ele diria o mesmo que escreveu a Timóteo: combata o bom combate. Termine a sua carreira. Guarde a fé. E não tema o que está por vir, porque nada, absolutamente nada, poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim termina esta história, mas a missão que Paulo começou continua. Hoje, cada um de nós é convidado a ser carta viva, lida e conhecida por todos os homens. Uma história que ainda não acabou. E que, através de nós, continua a transformar o mundo. Gostou dessa história bíblica? Quer ouvir mais por aqui? Então se inscreva em nosso canal, ative as notificações e fique por dentro das novidades. Compartilhe com as pessoas que você ama. E Deus te abençoe.